Imaginem que estão no tribunal e isto trata-se de um caso muito sério. A sala está cheia, mais ou menos como a nossa igreja, o juiz está presente, os advogados estão prontos e as testemunhas elas vão sendo chamadas uma após a outra. Ao longo do julgamento, as provas elas vão sendo apresentadas. E estas provas, elas não são confusas, elas não são vagas, são provas claras. Durante horas, então, os factos eles vão sendo expostos e as testemunhas falam e os argumentos vão sendo organizados. E toda a gente que está na sala ouve exatamente a mesma coisa. O juiz ouve, o júri ouve, o público ouve e até a senhora da limpeza que entrou por alguns momentos ficou ali e também ouviu. Agora eu sei que nós em Portugal temos a sensação de que às vezes, mesmo com provas claras, tudo se arrasta por um tempo interminável e no final ninguém é culpado. Mas isto não se passa em Portugal. Isto passa-se num tribunal com pessoas sérias e as provas que são apresentadas, elas são claras e irrefutáveis. Mas mesmo assim, no final, as conclusões a que as pessoas chegam, elas não são todas iguais. Há quem olhe para aquelas provas e diga, isto é mesmo assim, isto é inevitável, não há volta a dar. Mas há também pessoas que, olhando para aqueles mesmos factos, encontrem forma de o rejeitar. Encontrem forma de os contornarem ou simplesmente não aceitarem o que está a ser dito. E a pergunta inevitável que surge com este facto é, mas será que o problema está nas provas ou está na forma como cada pessoa reage a estas? Quando chegamos ao capítulo 17 de Atos, parece-me que nós encontramos algo semelhante. Paulo entra na sinagoga, abre as Escrituras, ele explica, organiza os seus argumentos e mostra com clareza quem é que Jesus Cristo é. Paulo apresenta uma mensagem clara, uma mensagem evidente, é a própria verdade de Deus que está a ser colocada em frente de todos. E ainda assim, as respostas não são todas iguais. Percebemos, portanto, que o problema ela não está na clareza da verdade, mas está na disposição do coração para aceitar esta verdade. No fim, sempre que a palavra de Deus é pregada, não é a palavra que está em julgamento, é sim o coração das pessoas que ouvem. E assim sendo, eu peço que os irmãos possam abrir as vossas Bíblias em Atos capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 1 até ao 15. Diz-nos a palavra de Deus em Atos capítulo 17, versículo 1. E passando por Anfipólis e Apolónia, chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi tendo com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio dizia, Ele é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos de entre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade. E assaltaram a casa de Jason, procurando tirá-lo para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Os quais Jason recolheu, e todos estes procederam contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e os demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes, os de Bereia, eram mais nobres do que os que estavam em Tessalónica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões.
Mas logo que os judeus de Tessalónica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fossem até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e receberam ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível e partiram. Amado Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado porque ela é clara, é luz para o nosso caminho, Senhor. Faz com que nós tenhamos corações dispostos a aceitá-la, faz com que nós tenhamos vontade de a examinar, mas sobretudo que também tenhamos vontade de nos submeter a ela. Vem falar hoje ao nosso coração, que toda a glória seja para o teu nome. Amém. Olharmos para este texto, nós então parece-nos que existem 3 movimentos que são bastante evidentes. 3 movimentos que até se repetem. Em primeiro lugar, nós vemos que a palavra de Deus ela é proclamada com clareza. Ou seja, vemos que Paulo, quando fala acerca de Deus, ele não fala de uma forma vaga, ele não fala de uma forma superficial. Antes, pelo contrário, ele abre a Escritura, ele explica, ele demonstra e apresenta o Evangelho de uma forma bastante compreensível. Em segundo lugar, vemos que a palavra acaba sempre por revelar o coração do homem. Porquê? Porque perante a mesma mensagem, as respostas elas não são iguais. Há pessoas que creem e que recebem a fé, mas há pessoas que resistem, rejeitam e até se levantam em oposição à palavra. E por fim, nós vemos que, apesar de toda a oposição que vai existindo, a proclamação da palavra ela continua e ela avança. Ou seja, é verdade, existe resistência, existe tentativa de silenciar aqueles que pregam, mas a missão de Deus continua a agir e o Evangelho de Deus continua a ser proclamado. Em Tessalónica vemos isto, Paulo prega, existe rejeição, mas o Evangelho avança. Em Bereia vemos isto, Paulo prega, existe rejeição, mas o Evangelho avança. E é à luz destes 3 movimentos, é à luz destas 3 realidades, que eu agora quero que nós olhemos com um bocadinho mais de atenção para o texto. Vamos então a isto. O texto, ele diz-nos no versículo 1, que Paulo e os seus companheiros passaram, portanto, por Anfipólis e Apolónia, até chegarem a Tessalónica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E eu creio que este detalhe geográfico, que à primeira vista pode parecer apenas informativo, começa desde logo a dar-nos uma visão sobre aquela que é a missão de Paulo, o facto de ele estar sempre em movimento. Paulo, portanto, ele não está parado, ele está em deslocação constante, como nós temos visto até agora. Paulo vai levando o Evangelho de cidade em cidade. Passou por Anfipólis, diz no texto, passou-nos por Apolónia e agora ficou em Tessalónica, provavelmente porque ali existe uma sinagoga dos judeus. E quando chega a Tessalónica, Paulo ele não age de forma aleatória. Diz-nos no versículo 2 que, segundo o seu costume, Paulo entra na sinagoga. Isto parece-me algo significativo, pois não é algo que é improvisado. Ou seja, Paulo não vai à sinagoga porque sim. Existe um padrão. Caso contrário, o texto não nos dizia que era segundo o seu costume. E quando nós vamos a Bereia, exatamente no versículo 10, também diz que Paulo foi à sinagoga dos judeus. Então parece-me que existe um padrão na forma de agir de Paulo. Parece-me que Paulo, de forma intencional, procura contextos onde a palavra de Deus pode ser aberta, onde pode existir uma base para o diálogo e onde também existe um conhecimento prévio das Escrituras. Ora, Paulo, ele portanto não toma decisões ao acaso. Ele pensa, ele planeia e vai se posicionar em contextos onde a verdade pode ser comunicada de forma compreensível e de forma relevante. Ainda no versículo 2, diz-nos também o texto que Paulo faz isto durante 3 sábados. Paulo então ele discute com aqueles que estão dispostos a ouvir, mas fala por 3 sábados. E 3 sábados, mais uma vez, implica que haja tempo, implica continuidade
e implica aprofundamento das Escrituras. Não estamos então a falar de uma conversa rápida, nem de uma conversa pontual. Estamos sim a falar de um processo de evangelização, onde existe investimento relacional e investimento espiritual. E parece-me que isto é algo que marca o ministério de Paulo. O ministério de Paulo ele é profundamente marcado por uma continuidade, por uma persistência intencional. Paulo volta, ele insiste, ele aprofunda. E isto mostra-nos a nós que a comunicação do Evangelho ela não deve ser algo apressado ou não deve ser algo que seja feito de forma superficial. Não se trata apenas de dizermos algo a quem está à nossa volta e seguirmos em frente. Trata-se sim de ajudarmos o outro a compreender, trata-se sim de darmos espaço para que a verdade possa ser processada e compreendida por quem a ouve. E trata-se também de permitir que a própria Escritura, que a própria Palavra de Deus, faça o seu trabalho no coração das pessoas. E isto, muitas vezes, envolve tempo, envolve dedicação. E logo aqui eu creio que nós encontramos um ensino direto para aquilo que muitas vezes consideramos serem atividades evangelizadoras. Quantas vezes é que nós organizamos iniciativas evangelísticas de acordo com a nossa própria agenda, sem considerar o contexto daquelas pessoas que vão receber a mensagem? Quantas vezes é que nós reduzimos o Evangelho a interações de 3 ou 4 minutos, que são acompanhadas de um panfleto, como se isto fosse suficiente para transmitir uma verdade tão profunda como é a verdade do Evangelho? Eu recordo-me perfeitamente que nós há uns anos, os jovens, íamos à Mochagata, onde éramos também recebidos pelo irmão Virgínio e pela irmã Irmesinda, mas onde o que existia era este tipo de abordagem, quando íamos falar às pessoas do Evangelho. Nós numa tarde saíamos do sítio onde estávamos e íamos à procura de pessoas para lhes falarmos do Evangelho. E abordávamos estas pessoas independentemente do contexto em que elas se encontravam. Elas estavam nas suas vidas e de um momento para o outro eram interrompidas e eram encurraladas pelo discurso do Evangelho. E aqueles que nós encontrávamos, eles não tinham escolha. Eles não tinham espaço e eram praticamente obrigadas a ouvir aquilo que nós tínhamos para dizer. Porque mesmo se eles quisessem fugir, eles não conseguiam porque estavam encurralados por nós. E o que existia com aquelas pessoas não era um verdadeiro diálogo, elas simplesmente eram bombardeadas com o Evangelho e pronto. E no fim, quando nós voltávamos ao sítio onde estávamos, quase que existia um sentimento de dever cumprido, como se hoje sim anunciámos o reino de Deus. Mas quando eu fui confrontado por estes versículos durante esta semana, foi impossível para mim não revisitar estas memórias com outros olhos. Foi impossível eu não me questionar acerca do verdadeiro impacto que este tipo de abordagens têm. O que é que aquelas pessoas com quem nós falávamos levaram consigo? Será que houve compreensão da parte delas? Será que houve clareza acerca do Evangelho? Houve sequer espaço para elas pensarem e para responderem? E olhando para trás, eu tenho dúvidas que aquele tipo de iniciativas ou outras semelhantes possam até produzir fruto. Isto porque muitas vezes, quando este tipo de iniciativas acontecem, o contexto não é o indicado, a forma nem sempre é adequada e muitas vezes a intenção possivelmente também não é a mais certa. Porque muitas vezes parece-me que o foco está no mensageiro, no facto de nós termos de falar, no facto de nós termos de fazer algo diferente, ao invés de na pessoa que vai receber a palavra. Muitas vezes eu creio que nós falamos, mas a pessoa que recebe a palavra não percebe o que é que nós estamos a dizer. E isto leva-nos a uma pergunta altamente necessária. Porque creio que muitas vezes nós organizamos a nossa forma de evangelizar desta forma. Quantas vezes é que organizamos as nossas atividades de evangelização com base no nosso conforto, com base no nosso sentimento de dever cumprido, em vez de pensarmos verdadeiramente nas pessoas que vão ouvir e que estão à nossa frente?
Quantas vezes medimos o sucesso das nossas atividades de evangelização não pela clareza da mensagem ou pela fidelidade que ela tem do Evangelho, mas simplesmente pelo facto de termos falado com X pessoas, ou de termos distribuído algo, ou de termos feito alguma coisa. Mas quando olhamos para o texto de hoje com atenção, percebemos que o modelo bíblico é outro. Percebemos que Paulo não está preocupado em despachar uma mensagem, percebemos que Paulo não está a cumprir uma tarefa para aliviar a sua consciência. Paulo investe tempo, ele regressa às mesmas pessoas e permanece com elas. Ele entra em contextos onde pode ser ouvido, onde pode abrir a Escritura e com paciência explicar e responder a eventuais questões que possam surgir. Ora, isto não significa que todas as abordagens que nós fazemos estejam erradas e que não possa existir lugar para conversas mais breves onde falamos do Evangelho. Mas significa que nós precisamos de alinhar o nosso coração e o nosso método com o padrão que vemos na palavra. Porque evangelizar não é apenas falar de Jesus. Evangelizar é procurar que o outro compreenda. Evangelizar não é apenas transmitir informação, é com amor, é com verdade, colocar Cristo diante das pessoas de uma forma clara e compreensível. Eu posso ter o melhor discurso de todos, cheio de termos bíblicos e com um evangeliquez fantástico. Mas se a pessoa que está ao meu lado e com quem eu estou a falar não percebe aqueles termos, não percebe nada do que eu estou a dizer, provavelmente eu não estou a fazer um bom trabalho. E é exatamente por isto que a principal tarefa de evangelização da Igreja deve ser pregar o Evangelho de forma fiel, de forma clara, no púlpito, domingo após domingo. E neste sentido, parece-me que evangelizar é também convidar outros para vir à Igreja ouvir o Evangelho. Então deixem-me que vos faça um apelo. Irmãos, não deixemos de convidar os que estão à nossa volta para virem a esta igreja, independentemente dos lugares que estão vagos cada vez serem menos. Não se preocupem se não há espaço. Essa não é uma preocupação vossa, essa é uma preocupação dos presbíteros que a seu tempo há de resolver. Mas vocês, por favor, continuem a trazer pessoas para esta casa, para que elas possam ouvir do Evangelho e serem salvas pelo seu poder. E quando avançamos no texto, agora para os versículos 3 e 4, percebemos um pouquinho melhor aquilo que Paulo faz nestes contextos onde a palavra é proclamada. O texto diz-nos então que Paulo expunha e demonstrava. Ou seja, Paulo explicava, criava linhas lógicas de pensamento e não falava ao acaso. Isto também é algo significativo, porque Paulo não faz afirmações vagas, não faz declarações isoladas. Antes, pelo contrário, Paulo constrói argumentos. Ele abre as Escrituras e ele mostra passo a passo como toda a Escritura aponta para uma realidade concreta. Paulo, desta forma, envolve a cabeça das pessoas, envolve a sua mente, chama-as a pensar, chama-as a perceberem a coerência e a lógica que existe na palavra. A fé cristã, tal como aqui nos é apresentada, ela não é algo irracional, ela não é algo cega. A fé é algo coerente, é algo fundamentado. Paulo, portanto, quando fala, não pede às pessoas para elas desligarem o seu pensamento. O que Paulo diz para as pessoas fazerem é usem o pensamento de forma correta. E isto creio que a nós também nos confronta. Porque muitas vezes creio que caímos na tentação de reduzir o Evangelho a algo simplista, a algo superficial e muitas vezes até a algo emocional. Mas mais uma vez vemos que o modelo apostólico não é este. No Evangelho compreendemos que há conteúdo, há verdade, há coisa objetiva a ser comunicada. E neste sentido, o Evangelho não é algo que teme a investigação, pelo contrário. O Evangelho convida a que se abra a Escritura,
a que se examina a Escritura. E o bonito disto é quando a Escritura está aberta e é olhada com atenção, ela sempre responde a ela própria, apontando de uma forma consistente para uma mesma verdade desde o seu início. A verdade que Jesus é o Messias. A verdade que Jesus é o Salvador prometido. Aquele em qual há salvação. Então vai explicar no versículo 3 que era necessário que este Cristo, que era necessário que o Messias sofresse e ressuscitasse dos mortos. E apesar de central, esta afirmação é central ao Evangelho, esta afirmação também é profundamente desafiadora para quem a ouve. Porque na altura, a expectativa que existia entre aquelas pessoas que estavam a ouvir Paulo era de um Messias forte, um Messias político, um Messias que viesse libertar o povo de uma forma visível e imediata. Mas Paulo, mais uma vez, mostra através da Escritura que o plano de Deus sempre incluiu o sofrimento. Paulo mostra que a morte do Messias não foi um acidente, mas foi parte do propósito divino. E a cruz, neste sentido, ela não é uma derrota, antes pelo contrário, a cruz é o caminho para a salvação. E neste sentido, a ressurreição ela não é apenas um milagre, mas é a prova que Jesus Cristo é quem de facto diz ser. E este é o coração do Evangelho. O Evangelho, portanto, não é um conjunto de conselhos para eu viver melhor. O Evangelho não é uma filosofia de vida. O Evangelho é um facto histórico e teológico. O facto que Jesus morreu, o facto que Ele ressuscitou e que Jesus é o Cristo, o Messias. E voltando àquela ilustração com que nós iniciamos, a do tribunal, Paulo aqui apresenta a evidência. Paulo apresenta quem Jesus é. A Escritura está aberta, os argumentos de Paulo são claros e a verdade foi colocada na frente de todos. Não há falta de clareza. E, no entanto, mesmo assim, as respostas não são todas iguais. Diz-nos o versículo 4 e o versículo 5 que alguns creram, mas que outros rejeitaram. E é aqui que o texto, de certo modo, começa a revelar aquilo que nós já tínhamos antecipado desde o início. Que a mesma mensagem, apresentada com clareza, não produz a mesma resposta em todos. E isto obriga-nos também a parar e pensar um bocadinho, porque nós temos a ideia, nós às vezes assumimos, que se algo for muito bem explicado, automaticamente será aceite. Mas o texto que nós acabamos de ler mostra-nos que não é bem assim. E se o problema não está na mensagem, onde é que então está o problema? Diz-nos no versículo 5 que os judeus movidos de inveja. E esta é uma expressão desde já muito reveladora, porque Lucas vai levar-nos diretamente ao centro do problema, a inveja. Ou seja, a oposição ao Evangelho, ela não nasce de falta de evidência, ela não nasce de uma falha na mensagem, nasce sim de uma disposição interior. Apesar de clara, a mensagem não é bem recebida. E estes homens que têm inveja, eles veem pessoas a serem persuadidas, eles veem a influência de Paulo cada vez a crescer mais e veem vidas a serem transformadas. Mas em vez de examinarem com humildade aquilo que Paulo está a dizer, eles reagem com a inveja. E reparem, irmãos, reparem como é que a inveja funciona. A inveja não procura a verdade, ela procura proteger o seu lugar. Estes homens, eles não conseguem negar o que está a acontecer. Contudo, também não querem perder a sua posição, não querem perder o seu controle e influência. E por isso, em vez de reagirem bem, optam por reagir com inveja. E muitas vezes também é assim. O maior obstáculo ao Evangelho não é a falta de evidência, é sim um orgulho ferido. E a inveja e o orgulho, ela por norma tem a tendência de não ficar apenas no coração. Antes, pelo contrário, existe uma grande tendência e probabilidade do orgulho e a inveja ganharem mãos, ganharem ação.
E o texto diz-nos exatamente isto no versículo 5. Diz-nos que estes homens tomaram consigo alguns homens perversos, ajuntaram uma multidão e provocaram um grande alvoroço na cidade. Ou seja, a rejeição do Evangelho não ficou apenas ao nível da opinião. Transformou-se numa oposição ativa. E reparem como isto escala rapidamente. Aquilo que começou com uma exposição cuidadosa das Escrituras, termina agora num tumulto público e numa tentativa de silenciar aqueles que anunciavam a verdade. Diz-nos o texto, então, que estes homens maus vão à casa de Jason. Jason era um crente em Tessalónica que provavelmente tinha acolhido Paulo, e vão lá à procura de Paulo e Silas. Mas como não os encontram, levam Jason e alguns dos irmãos que estavam ali presentes até às autoridades. E Jason é apenas uma personagem nova. Ele surge agora no nosso texto e percebemos que ele não era o pregador, ele não andava com os apóstolos, era apenas um crente que abriu e hospedou os apóstolos. Contudo, ao fazer isto, ele identificou-se com o Evangelho. E o facto de se ter identificado com o Evangelho foi suficiente para sofrer as consequências. Isto deve-nos também fazer pensar. Porque eu creio que muitas vezes nós assumimos que seguir a Cristo só tem custo para aqueles que estão na linha da frente. Mas este texto também nos mostra o contrário, irmãos. E pode ser que cheguem dias em que o simples facto de nos associarmos ao Evangelho, em que nos associarmos a outros cristãos, possam trazer problemas, possam trazer dificuldades de forma ativa para a nossa vida. E no versículo 6 percebemos que surge uma acusação. E esta acusação, apesar de algo distorcida, ela acaba por ser profundamente irónica. Vamos olhar para ela. Versículo 6. Estes que têm transformado o mundo chegaram também aqui. Ou seja, do ponto de vista dos homens perversos, esta é uma acusação negativa. Mas na realidade, para os apóstolos e para nós, já à data de hoje, parece-me que este é um testemunho poderoso do poder e da fidelidade de Deus. Isto porque, de facto, nós percebemos que naqueles dias o Evangelho estava a virar o mundo ao contrário. O Evangelho estava a transformar vidas, estava a mudar comunidades. Não pela violência, não pelo tumulto, mas sim pela paz e pelo amor. E depois acresce esta primeira acusação, no versículo 7, todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando que há outro rei, Jesus. E mais uma vez, nesta acusação, existe distorção, mas também existe verdade. Isto porque, apesar dos apóstolos não pregarem abertamente contra os decretos de César, é inquestionável que o Evangelho fala acerca de um outro rei, que é Jesus. O Evangelho diz claramente, Jesus é rei. E sim, irmão, e quando nós pensamos nesta afirmação, Jesus é rei, rapidamente percebemos que esta não é uma afirmação neutra. Porque se Jesus é rei, então Jesus tem autoridade. Se Jesus reina, então eu sou chamado a submeter-me. E é precisamente aqui que muitos recuam, nomeadamente estes homens maus. Porque apesar de eles terem entendido a mensagem que Jesus é rei, eles não quiseram submeter-se à autoridade desta mensagem. Deixem-me então dizer-vos que o Evangelho não é neutro. O Evangelho não deixa pessoas indiferentes. O Evangelho confronta-nos, chama-nos a submeter-nos e exige sempre uma resposta. E quando o coração não está disposto a submeter-se à majestade de Cristo, a reação pode ser rejeição, pode ser resistência ou pode ser hostilidade, como nós vimos hoje. Percebemos então que o problema não está na mensagem, ela está no coração do homem. E quando nós olhamos para este texto, não devemos apenas lembrar-nos daqueles que estão lá fora e que ativamente rejeitam o Evangelho. Devemos olhar para dentro, devemos olhar para nós mesmos, devemos perguntar-nos onde é que eu próprio estou a resistir à palavra de Deus.
Quando olhamos para este texto, devemos perguntar-nos a nós mesmos qual é que é a verdade que eu já conheço, qual é que é a verdade que eu já compreendi, mas à qual ainda não me submeti. Devemos olhar para dentro e perguntar-nos a nós mesmos estas coisas. No versículo 9, nós então percebemos que Jason compromete-se com as autoridades que Paulo não vai criar mais problemas. Ele dá uma fiança e, perante isto, os apóstolos veem-se obrigados a sair de Tessalónica. E saindo de Tessalónica, eles vão até Bereia. E quando nós chegamos a Bereia, parece-me que à primeira vista encontramos um cenário completamente diferente. Pessoas mais receptivas e mais dispostas a ouvir o Evangelho. Diz-nos o versículo 11 que os de Bereia eram mais nobres porque receberam a palavra de Deus com bom grado e examinavam diariamente as Escrituras para ver se aquilo que Paulo estava a dizer era verdade. Ou seja, mais uma vez nós percebemos que o Evangelho não pressupõe uma aceitação cega, mas pressupõe discernimento, pressupõe compromisso com a verdade. E assim sendo, quando olhamos para o exemplo de Bereia, percebemos que aqueles irmãos evitam dois erros. Primeiramente, aqueles irmãos evitam um ceticismo fechado que rejeita tudo antes de ouvir. Mas, por outro lado, parece-me que eles também evitam uma credulidade ingênua que aceita tudo antes de examinar. Os irmãos de Bereia ouvem o que Paulo tem para dizer de coração aberto, mas vão conferir se aquilo que está a ser dito é verdadeiro e vão conferir com rigor. E o resultado disto é visível, porque diz-nos o texto que muitos deles creram. Quando a palavra de Deus é recebida com abertura e examinada com sinceridade, ela produz fé. Não porque a atitude humana tenha qualquer tipo de poder em si mesma, mas porque esta disposição de coração permite que o Evangelho possa fazer o seu trabalho. Isto traz uma aplicação muito direta para nós, enquanto igreja. Porque uma igreja madura não é aquela que simplesmente ouve, é também aquela que vai examinar o texto. Uma igreja madura não é aquela que depende da eloquência de quem fala, mas é uma igreja que está fundamentada nas Escrituras. Deixem-me ilustrar isto, para de certa forma tornar mais fácil a nossa compreensão. Quando alguém trabalha com dinheiro, com notas, ele não aprende apenas a reconhecer as notas verdadeiras, mas também a identificar aquelas que são falsas. E como é que ele faz isto? Será que é ir procurar todas as formas possíveis de falsificar notas? Não. É conhecer bem aquelas que são verdadeiras. Quanto melhor esta pessoa conhecer as notas verdadeiras, mais facilmente vai ter a sensibilidade de discernir aquilo que não está tão bem com a nota falsa. E os de Bereia são exatamente assim. Como eles conhecem tão bem a palavra, eles não rejeitam automaticamente Paulo, mas vão verificar se aquilo que ele diz é verdadeiro. Eles conhecem as Escrituras e por isso podem confirmar se aquilo que estão a ouvir é verdadeiro e saudável. Mas parece-me que há algo importante também nesta passagem que não podemos esquecer. É que examinar não é suficiente. Nós podemos examinar muito bem, mas mesmo assim não obedecer. Podemos conhecer muito bem o texto e a Bíblia, mas mesmo assim resistir àquilo que ela diz. E por isto, a pergunta que o texto levanta não é se estamos a examinar bem o texto, mas se estamos dispostos a submetermos àquilo que descobrimos, àquilo que o texto nos diz. Isto porque nós podemos saber que devemos perdoar e continuar a alimentar ressentimentos. Podemos saber que devemos confiar em Deus e continuar a viver vidas que são dominadas pela ansiedade. Podemos saber que Cristo é o Senhor, mas mesmo assim lutar diariamente para mantermos o controle de todas as nossas decisões, de todos os nossos planos e de todas as nossas prioridades. Temos, portanto, de nos perguntar se aquilo que vemos e se aquilo que aprendemos na Escritura está a moldar a nossa vida ou se está apenas a aumentar o nosso conhecimento. E mais uma vez, a partir do versículo 13, o texto não nos permite ficar com uma visão fantasiada da realidade.
Isto porque percebemos no versículo 13 que a oposição ela não desaparece. O versículo 13 diz-nos que os judeus de Tessalónica, ao saberem que a palavra de Deus era anunciada em Bereia, foram também lá, agitando e perturbando as multidões. E isto eu acho que é impressionante, porque a rejeição ela não fica confinada a apenas num lugar. A rejeição ela persegue a obra de Deus. Há um esforço ativo, há um esforço deliberado para travar o avanço do Evangelho. E isto, mais uma vez, confirma aquilo que nós já tínhamos percebido lá atrás. Que o problema, ele não é circunstancial. O problema não está associado a uma cidade, a uma cultura, a um contexto. O problema é o coração humano. Os corações duros, eles vão sempre existir. Independentemente das épocas, dos contextos ou dos lugares onde nós formos. E a palavra de Deus, neste sentido, quando ela é pregada, é como um martelo que bate numa pedra. O martelo tanto pode partir a pedra, o que é excelente, mas o martelo pode simplesmente revelar o quão dura aquela pedra é. E quando o Evangelho encontra um coração endurecido, não é a mensagem que falha, é a dureza daquele coração que é revelada. Contudo, há ainda algo mais que o texto nos mostra no versículo 14. É que apesar da oposição, a missão de Deus, ela não para. Os irmãos, a notarem aquilo que estava a acontecer, decidem enviar Paulo em direção ao mar, e vamos ver que este vai até Atenas, contudo Silas e Timóteo permanecem em Bereia. Ou seja, perante a provação, perante este agitar das pessoas, os apóstolos reagem com discernimento. Eles organizam-se e tomam decisões. E isto é algo muito encorajador, pois a oposição pode criar obstáculos, ela pode obrigar-nos a fazer mudanças, mas ela jamais vai travar aquilo que Deus está a fazer. Independentemente da oposição que se levante, a palavra ela continua a ser proclamada, as pessoas continuam a ouvir e Deus continua a agir. É isto que nós temos visto através de todo o livro de Atos. Sempre que Pedro ou Paulo falam, a oposição levanta-se, mas não é por isso que a obra de Deus não continua. Pedro pode estar na prisão, a obra de Deus continua. Paulo pode estar na prisão, a obra de Deus continua. Paulo pode ser apedrejado quase até à morte, mas a obra de Deus continua. Isto é altamente encorajador para nós. Ao longo destes versículos, nós percebemos então que a palavra ela é proclamada com clareza. Vimos isto acontecer em Tessalónica, mas pessoas a resistir. Vimos o mesmo acontecer em Bereia, a palavra a ser pregada com clareza, as pessoas a receberem e a examinar, mas pessoas a resistir. E vimos que em lugares diferentes, em contextos diferentes, muitas vezes o mesmo padrão se repete. Sempre que a palavra de Deus é anunciada, o coração do homem é revelado. Mas eu também, como já tive a oportunidade de dizer, este texto ele não nos foi dado para nós analisarmos a vida dos outros. Não nos foi dado para nós julgarmos as pessoas que rejeitam abertamente a palavra de Deus. Este texto ele foi dado para nós nos examinarmos a nós mesmos. Porque a verdade é esta. Todos nós, de uma forma ou de outra, estamos presentes neste texto. Há áreas da nossa vida onde nós recebemos a palavra e respondemos com prontidão, mas há também áreas da nossa vida onde nós resistimos. Há verdades que nós rapidamente abraçamos, mas há outras verdades que tentamos evitar a todo custo. Há momentos em que nós nos submetemos a Deus, mas há muitos momentos em que resistimos e hesitamos. E por isso a pergunta que o texto hoje nos coloca é pessoal. Ele pergunta-nos que tipo de coração tem sido o nosso. Tem sido um coração que ouve e não muda? Tem sido um coração que examina e não submete? Ou tem sido um coração que recebe, que reconhece a verdade e que está pronto a responder de forma positiva? Para aqueles que ainda não reconhecem Jesus como o Messias, como aquele que veio libertar o ser humano do pecado, o apelo do texto é muito claro.
O texto diz-te: confia em Jesus, confia que é através dele que a tua dívida com Deus é paga, confia que ele é o Messias que teve de padecer, que teve de ir à cruz para suportar o castigo que estava destinado a cada um de nós. Confia que nele tens vida, confia que nele tens paz com Deus e serás salvo. E para aqueles que já conhecem esta verdade, deixa-me dizer-te que se calhar tu hoje não precisas de ouvir algo novo, mas de responder àquilo que já sabes há muito tempo e tens vindo a adiar. Uma verdade que talvez já tenha sido mostrada, que já tenha sido compreendida, mas que ainda não foi obedecida. Lembremos-nos então disto, que a palavra de Deus, ela não é para ser compreendida, ela mais do que ser compreendida, é para ser respondida. E que a nossa resposta diante da palavra, ela nunca é neutra. Ou nos rendemos ao que a palavra nos diz, ou estamos a resistir a ela. E neste sentido, o apelo é claro. Não endureças o teu coração. Não rejeites aquilo que Deus te está hoje a mostrar. Porque a mesma palavra que foi proclamada há 2000 anos atrás, ela está hoje diante de nós. E a questão mantém-se. E agora de forma inevitável. Que tipo de coração é que a palavra vai encontrar hoje em mim?